Recebendo o meu querido Jefferson Miola. Miola, que sempre está muito atento com as questões no Brasil, do cenário político de Brasília, em especial dos militares, mas com essa questão em Gaza, né, ficou impossível de você não tratar desse tema, né, Jefferson? Praticamente full time, né? As pessoas estão falando disso o tempo todo, então vamos escutar. Queremos muito escutar você sobre esses detalhes aí, esse aumento de tensão, né, muito forte ali, você está acompanhando manifestações do mundo inteiro, governos já emitindo, enfim, expulsando embaixadores e tudo mais, né? Faz um preâmbulo, um balanço para a gente inicial da questão ali do cerco a Gaza, essa desumanidade que a gente assiste ao vivo e a cores. Jefferson Miola. Opa, bom dia, Gustavo. Tem sido 2 semanas, digamos, bastante críticas, dramáticas, né? Nós estamos assistindo uma espécie assim de... Hoje até mesmo tem um artigo do Eugênio Busti no Estadão, em que ele fala sobre a guerra como um espetáculo. Então, na verdade, tem assim, uma grande mobilização, né, da opinião publicada, né, um magnetismo que é exercido, que tem um certo componente, né, que é tipicamente humano, de se entreter, né, com a tragédia, com a desgraceira, né, com o espalhafatoso, né? Então a guerra tem esse componente. A guerra não, me recuso a chamar de guerra, eu acho que nós estamos diante de um genocídio, né? Mas então esta tragédia genocida que acontece em Gaza, ela tem esse componente subjetivo, né, quando na verdade nós estamos diante seguramente da maior tragédia do século XXI, e a partir do dia de ontem, né, com o posicionamento do presidente dos Estados Unidos, que tem uma lógica a decisão que ele toma, e também tem uma lógica o veto que os Estados Unidos estabeleceram em relação à proposta de resolução apresentada pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Aquilo não foge, digamos, a uma racionalidade em relação ao posicionamento dos Estados Unidos no sistema mundial, num contexto de uma erosão do próprio domínio imperial e unipolar do mundo, né? Nós estamos vendo um processo de transição, décadas pela frente, da passagem deste mundo de um domínio unipolar para um mundo, se não é multipolar, ele deixa de ser unipolar, pode ser bipolar, tripolar, mas o poder incontestável dos Estados Unidos, ele está sendo questionado, né? Então a posição que toma é esta, ela tem 2 significados do meu ponto de vista. Um deles que é colocar os Estados Unidos no comando direto desse genocídio, né, uma vez que ele passa a se associar, endossar e dar todo o apoio, inclusive um apoio na linguagem do presidente Biden, vai ser um pacote sem precedentes de ajuda a Israel que ele vai buscar aprovar no Congresso estadunidense, e por outro lado revela a escolha da potência imperial em amplificar enorme e perigosamente o conflito, não só para a região, mas em escala planetária. Isso tem também 2 significados, tanto para conversar com o público interno, olha a dramaticidade que nós temos, o Biden, o ano que vem, enfrenta a eleição com Trump, e ele, com essas medidas, ele consegue se comunicar com setores da extrema-direita estadunidense, sobretudo as comunidades judaicas e de fundamentalismo neopentecostal, de olho, portanto, na eleição do ano que vem. E, por outro lado, é a ativação desta máquina que é o complexo bélico-militar estadunidense, que é essencial, né, e um fator preponderante do domínio capitalista mundial dos Estados Unidos. Então, acho que nós entramos numa etapa, lamentavelmente, que é uma etapa de agravamento desta realidade, ao invés da sua mitigação. Jefferson Miola, deixa eu fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: Diga-me. você concorda que esse conflito ele tem um viés que é global, né? Que um conflito também de interesses no âmbito da ordem mundial que vai se desfazendo,
E se sim, se você concorda com essa leitura, se você acha que ela também representa, historicamente falando, né, a decadência final e absoluta desse neoliberalismo, enfim, dos Estados Unidos enquanto economia, enquanto regra, né, moral para o mundo, e também dos países europeus ali, que são notadamente França, Alemanha, Reino Unido, que é uma coisa até humilhante ver a França proibindo manifestação pró-Palestina, né? Eu queria um balanço teu sobre a conjuntura mundial, global, desse conflito. É pedir demais, mas vamos lá tentar arriscar. Não, primeiro, né, situar um pouco essas coisas. Eu acho que a gente tem que ver o episódio, essa agressão genocida de Israel na faixa de Gaza, ela dentro de uma perspectiva histórica, né? Nós estamos tratando aqui de uma situação de um projeto colonial imperialista, um enclave, né, que foi criado pelas próprias Nações Unidas meados do século passado, no imediato pós-guerra, e que cumpre um papel chave do ponto de vista da influência estadunidense naquela região, e evidentemente que a partir disso também, com a influência, né, notável que os Estados Unidos exercem, né, no mundo. Nós estamos vivendo uma situação que eu entendo que não é nenhuma situação, digamos, de um esboroamento, né, rápido e acelerado, né, da existência desse poder, né, de um hegemon, né, que é os Estados Unidos no mundo, mas nós estamos vivendo uma etapa, sim, que é uma etapa de uma erosão progressiva e incremental desta autoridade, desse poder mundial dos Estados Unidos, né, que ele começa a apresentar várias dificuldades, impasses, né, para os Estados Unidos. Então, sob esse ponto de vista, né, eu entendo que tanto a Ucrânia, né, quanto o genocídio agora em Gaza, eles são dois fatores vinculados ao que, se nós pegarmos lá o que o Gramsci dizia, né, nos seus escritos dos anos 30, ainda no cárcere, né, que ele costumava dizer que quando a velha ordem não morre, né, e a nova ordem não consegue, né, se impor, né, neste lusco-fusco, né, nessa sombra, né, entre uma ordem em crise, né, em decadência, e uma ordem por nascer, irrompem monstros, demônios. Então, acho que nós estamos vivendo, na verdade, um pouco isto, né, esta emergência desses verdadeiros demônios, porque observa, Gustavo, assim, como é dramático, doloroso e terrível, né, o que está acontecendo em Gaza, e ninguém dessa consciência, né, imaginaria que nós teríamos as Nações Unidas relutando mais de 15 dias, ou quase 15 dias, em adotar medidas enérgicas e contundentes em relação à cessação daquela violência, daquela agressão, daquele extermínio. Nós estamos falando aqui de pessoas que são seres humanos que são desumanizados por um regime de apartheid, um regime teocrático de apartheid, e que estão sendo massacradas, estão sendo dizimadas, estão sendo exterminadas. É uma limpeza étnica que está acontecendo. Então veja que, apesar disto, né, da dramaticidade que coloca a própria humanidade em confronto com a sua ideia de futuro, né, e as Nações Unidas, enquanto institucionalidade do mundo, coloquem em questionamento isso, ou seja, demonstra que o mundo é inviável, né? A despeito disso, nós continuamos tendo essa agressão exatamente pela disputa que se dá, que os Estados Unidos estabelecem em relação ao resto do mundo. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma época, eu não tenho assim esse, digamos assim, esse patriotismo, esse ufanismo de achar, né, que a nova ordem está dada e que esse é um processo, não existe império que caia da noite para o dia. O que aconteceu na União Soviética é uma situação, né, sui generis na história mundial, e não estávamos tratando aqui, né, de um império, né, mundial, nós estávamos falando de uma segunda potência mundial que esboroou daquela forma em 91, em consequência, né, de alguns anos de reestruturação interna promovida por Gorbachev. Mas impérios com essa característica que tem como o poder imperial que os Estados Unidos exercem no mundo, eles levam décadas, né, para dar lugar a uma outra ordem. De qualquer maneira, eu acho que nós estamos vendo exatamente isto,
né, que é um mundo que está em recomposição das formas mais terríveis e trágicas possíveis e cuja resultante ainda está em aberto, porque tem um aspecto que a gente tem que levar em consideração, sempre considero isto como uma referência para mim, que não haverá paz no mundo enquanto não houver solução no Oriente Médio. O Eduardo Said, né, que é um palestino que tinha uma formulação muito adequada em relação às necessidades de saída deste impasse naquela região, ele tinha muito claro, né, e ensinava de maneira, né, absolutamente lógica, que enquanto aquele conflito, né, não fosse resolvido pelas Nações Unidas, que o criaram, que o estabeleceram naquela região, não haveria mais paz no mundo, exatamente pela instabilidade, né, e pelo conflito que isso geraria, e com um espraiamento em escala planetária. Que nós estamos vendo, em certo sentido, as reações que acontecem lá não são reações só locais ou só regionais, são reações, né, mundiais. Todos os lugares do mundo estão tendo contestações, né, grandes manifestações, atos de solidariedade à Palestina, de repúdio a esse genocídio que está em andamento. Então, sem solucionar o conflito naquela área, o mundo não terá paz. Mas para que a gente possa, né, chegar ao mundo de paz, eu acho que nós vamos transitar por um certo inferno, né, a partir dessa sinalização muito clara que os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos quer guerra, né, e não abdica de colocar à disposição dessa guerra toda a sua força, né, bélico-militar. Mas você não acha, só para complementar essa reflexão, que esse padrão ocidental econômico, político, ele está caindo em desgraça nesse momento e que esse conflito é uma espécie de marcador desse processo? Olha, eu acho, assim, primeiro, assim, né, nós estamos vendo talvez a crise, né, neoliberal, né, na sua etapa ultrafinanciarizada, na sua fase mais aguda e mais grave. As resultantes que nós temos visto para isso, das saídas dessa crise, Gustavo, eu pelo menos não estou vendo, né, que sejam de projetos superadores do próprio neoliberalismo. Embora o neoliberalismo esteja em crise, isso é notável, uma crise iniciada em 2008, a gente imaginava que ela tinha passado, mas ela está longe de terminar. A resultante que nós estamos vendo, e isso é um fenômeno mundial, ela tem sido, né, detenções duríssimas, né, e inclusive de discussões sobre os destinos nacionais, a partir de uma perspectiva que é ou da extrema-direita e fascista, né, ou de setores, digamos, até eu diria, neoliberais, de um neoliberalismo progressista, para usar uma expressão da Judith Butler, né, da Nancy Fraser, perdão, né, mas eu não vejo, né, que nós estejamos numa situação dos estertores do neoliberalismo. Eu acho que não, e acho, inclusive, que a gente tem que pensar melhor esses fenômenos que surgem, mais além das caricaturas, da torpeza que representam, como o Milei na Argentina, o Bolsonaro aqui, o Orbán na Hungria, a Meloni na Itália, por aí afora, né? Mas esses fenômenos, eles são respostas do próprio capitalismo à crise que o capitalismo nessa fase neoliberal está enfrentando, mas desde uma perspectiva de produzir saídas autoritárias. Não é para superar a barbárie neoliberal, é para aprofundar a barbárie neoliberal de uma perspectiva da extrema-direita, de regimes autoritários, com soluções drásticas. Bom, veja, por exemplo, a proposta desses personagens na Europa em relação à imigração, né, e aqui no Brasil, o que fez o Bolsonaro. Então, enquanto há setores que eu chamaria desse neoliberalismo progressista, que propõem uma gestão, digamos, social da barbárie neoliberal, né, com medidas que não rompem com o neoliberalismo, vamos ser francos, os governos progressistas, eles têm tido uma capacidade limitada de engendrar mudanças estruturais para além dos limites impostos pelo neoliberalismo. Nós estamos vendo isso aqui no Brasil, no Chile está acontecendo isso, o resultado da Argentina, do ascenso do Milei, também é uma resposta a isso, e mundo afora está acontecendo isso. E, por outro lado, a gente vê a emergência dessa força-movimento de extrema-direita, que recorte fascista, inclusive, que está propondo uma gestão violenta da barbárie neoliberal. Então, eu diferencio, né, o processo de degradação da dominação unipolar dos Estados Unidos no mundo, né, da crise que o próprio neoliberalismo vem atravessando.
Eu acho que são dois fenômenos que eles têm uma certa intersecção, mas que não estão diretamente, né, informando exatamente. É evidente que uma nova ordem, baseada numa economia não regulada pelo dólar, de lógicas, né, multilaterais de intercâmbios, de gestão sobre, né, os problemas e os negócios do mundo, isso alterará um cenário futuro onde essas condições poderão, né, ser melhor equacionadas. Jefferson Miola refinou completamente aqui a reflexão. Depois eu vou assistir de novo a sua resposta, vou estudar direitinho, porque você coloca outras variáveis aí bastante importantes. Eu diria o seguinte, também é uma tentativa de retardar, né, a história, né? Os Estados Unidos, Israel, forçando ali essa questão, é como se fosse para manter o mundo no estado de barbárie de sempre, né? E você coloca esse complicador que são as ascensões aí de extremistas de direita conectadas com essa decadência do neoliberalismo. E vamos lembrar que o Donald Trump está voltando aí nos Estados Unidos, né? Vai ser difícil impedir ele de vencer essas eleições. Eu quero trazer aqui o Antônio da Nóbrega Santos, está dizendo o seguinte, Miola, gostaria muito que nossos partidos de esquerda, movimentos sociais, estudantis, centrais, trabalhistas, nas ruas, em apoio à adoção dos países Israel e Palestina pelo fim do conflito. Bom, linhas gerais aqui, quero que você comente, quer dizer, os partidos de esquerda no Brasil, o PT está se manifestando sempre, inclusive com coragem, a meu ver, porque um emissário israelense criticou o PT e o PT devolveu na mesma moeda. Gleisi Hoffmann dizendo, quem são vocês para falar em direitos humanos? Isso. Comenta um pouquinho essa demanda assim, da esquerda brasileira. Não foi um personagem qualquer que contestou a resolução do Partido dos Trabalhadores, Diretório Nacional, de segunda-feira passada. Foi ninguém menos que o embaixador de Israel, que é um sionista, né, porque eles parecem que eles têm uma imunidade eterna, né, e acham que são credores, né, eternos de uma reparação por Auschwitz. E se dão o direito de promover, né, práticas que são equivalentes, né, àquelas que seus ancestrais viveram. Foi uma atitude bastante correta da minha percepção da reação. O Partido dos Trabalhadores tem no seu estatuto, não sei se está no seu estatuto, mas tem uma formulação já desde a sua origem, nos anos 80, em 1980, muito clara sobre, né, o conflito daquela região, que é, primeiro, uma divergência, né, frontal em relação a esse projeto colonial e imperialista que está representado em Israel, que é um reconhecimento da ideia de dois estados para dois povos, né, e de construção de esforços para que os dois estados surjam e coexistam em segurança. Então não há aqui, de parte do Partido dos Trabalhadores, não há nenhuma posição que ofenda, né, possa ofender a solução que foi preconizada pela ONU em 1948, quando determinou a partilha, arbitrariamente determinou a partilha do território palestino. Então a reação que o embaixador teve, ela é absolutamente vergonhosa, mentirosa, né, e inaceitável, e teve uma resposta, na minha visão, né, muito adequada de parte da presidente do Partido dos Trabalhadores. E o que eu acho, tá, Gustavo, é que nós estamos diante de uma situação que eu insisto num aspecto, né, que por mais que a gente entenda, né, considere inaceitável as posições que os Estados Unidos tomaram no dia de ontem, seja com a presença do Biden em Tel Aviv, seja com o seu posicionamento de vetar a resolução do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, a gente tem que entender isso como parte de uma dinâmica concreta e real, que ela seria esperável desta potência que tem este poder mundial. Não existe diplomacia no mundo, existe o poder dos Estados Unidos. E ele se expressa dessa forma, que é uma escolha, né, para ampliar a máquina de guerra no mundo, porque ela é fundamental em dois aspectos para os interesses do Biden em particular. Primeiro, eleitoralmente, né, tu falaste da eleição do Trump ano que vem, ele evitar que setores neopentecostais, eventualmente do Partido Democrata, corram para o Trump se ele não tiver essa posição, né, tão estúpida que ele adotou. E segundo lugar, que é mover a economia dos Estados Unidos, que está em crise.
né? Então ele precisa disso. Bom, o que eu acho que diante dessa falência, não é uma falência da ONU, a ONU é o que ela é falida, ela tem que ser reformada, ela não corresponde aos anseios do mundo contemporâneo. Não é possível que os países que produzem guerra são os mesmos que podem, né, estabelecer vetos ou posições sobre as Nações Unidas, né, sobre ações humanitárias das Nações Unidas. Não é razoável, isso está fora de propósito, mas isso é o que a casa oferece, essa é a realidade. Agora, o que eu acho é que diante da falência da ONU nesses termos e da perspectiva que está aberta, né, de um agravamento do conflito, uma saída é fundamental, que é das consciências democráticas e humanistas do mundo, antirracistas, anticoloniais, pró-Palestina, que entenda o direito que Israel tem de ter o seu Estado, mas, sobretudo, que seja pró-Palestina no sentido de que o Estado palestino seja erguido, né, e que se mobilize amplamente. Essa consciência mundial ela vai ser fundamental, assim como foi fundamental a consciência democrática mundial e pacífica mundial na guerra do Vietnã. Está acontecendo no mundo, ontem teve em Londres a maior manifestação popular no pós-guerra, Gustavo. Ontem, judeus não sionistas entraram no Capitólio em Washington para se manifestar contra essa barbárie que está sendo produzida pelo Estado sionista de apartheid de Israel, com apoio dos Estados Unidos, diziam, não em nosso nome essa barbárie. Aqui no Brasil nós estamos vendo várias manifestações que começam a acontecer. Ontem mesmo aqui à noite em Porto Alegre, teve uma manifestação que surpreendeu pela adesão, mais de 5 pessoas participando, para teres uma ideia. 5.000 pessoas. Isso, originalmente a atividade estava proposta e se realizou no espaço do sindicato dos funcionários municipais de Porto Alegre, mas tinha uma multidão em volta do auditório que se decidiu, então, sair daquele ambiente fechado e ir-se para a rua para se manifestar e fazer um breve percurso pelas ruas de um bairro da Cidade Baixa da cidade de Porto Alegre. Hoje estão previstas manifestações no Rio de Janeiro, amanhã em Brasília, e assim em várias outras partes do mundo, apesar da proibição da França de que houvesse uma manifestação pró-Palestina, saem as manifestações. Então, eu entendo que é este movimento, essa grande mobilização de solidariedade, de apoio, de denúncia, né, e de absoluta rechaço a esse genocídio que está em curso, é isto que poderá, essa mobilização da consciência mundial, que poderá criar um ambiente mundial que derrote, né, aí sim, acelere a derrota, né, do poder imperial dos Estados Unidos e constitua um ambiente onde a gente possa evitar essa tragédia de todas. Vai ser a maior tragédia. Nós estamos assistindo em tempo real, isso que me dói profundamente. É duro isso, mas nós não podemos aceitar que essas coisas estejam acontecendo em tempo real dessa forma. 2.300.000 pessoas confinadas num campo de concentração, numa prisão a céu aberto, sem direito a receber ajuda humanitária, sem direito a receber apoio assistencial de médicos, enfermeiros, sem autorização para estacionar um navio hospital no Mediterrâneo Oriental para atendê-los, enquanto, por outro lado, os Estados Unidos mandam o maior navio de guerra do mundo, o Gerald Ford. Então, veja, assim, isso é inaceitável, é desproporcional, não é razoável, é assimétrico, é brutal, não é uma guerra, é uma violência, é limpeza étnica, é genocídio. Isso é uma consciência mundial que tem que ser chamar a atenção do mundo para essa verdadeira barbárie, conter isto, né, antes que ela se consuma de fato e crie uma situação irrecuperável, né, de uma humanidade impossível, do meu ponto de vista. É um pouco aquele paradoxo do observador, quer dizer, quando você está dentro de um processo, você tem que fazer um esforço um pouco maior para entender o processo, né? E quando você se afasta um pouquinho, aí você consegue entender. Quer dizer, parece que está todo mundo meio dormente, né? Embora você tenha manifestações no mundo todo, como você destacou, né? Mas como entender ainda que os Estados Unidos mantenham essa posição, como países europeus mantenham essa posição e não censurem Israel pelo que eles estão promovendo, pelo que esse país, esse governo, né, do Netanyahu está promovendo ali. Eu quero trazer um comentário aqui do J. Taré para você comentar o Miola, que é o seguinte, ele está dizendo o seguinte: o líder do Hamas está livre, leve e solto no Catar, que é aliado americano e financiador do Hamas. É só ligar para o rei do Catar e mandar prendê-lo. Então o objetivo é expulsar os palestinos de vez. Eu achei curioso aqui esse comentário, porque de fato o líder do Hamas está no Catar e ele inclusive está gravando vários vídeos ali e tudo mais,
Qual que é essa problemática? Quer dizer, o Catar, que também tem manifestações populares pró-Palestina, e que é um país que tem suas conexões financeiras, econômicas com o grande império, o grande centro político de poder. O que você poderia dizer sobre isso? Eu não tenho informação essa, que é Tared, né? Nos traz aqui. Taré. Eu desconheço essa informação. Agora, me parece um pouco lógico também a gente imaginar, né, que lideranças estejam expulsos dos seus territórios e estão organizando desde o exterior as ações internas. Quem somos nós, né, Gustavo? Quem somos nós para dizer para 2.300.000 em Gaza, mais uma outra quantidade impressionante na Cisjordânia, que vive em campo de concentração, não prisão a céu aberto, para dizer que cercados por muro, por terra mariar, que as formas de luta aceitas são as formas de luta que nós entendemos que têm que ser desenvolvidas. Então eu não me atrevo a fazer isso, porque eu não me sinto na legitimidade de dizer se as formas de luta que eles estão adotando, inclusive armadas, elas são adequadas ou não. Eu posso discordar, humanamente falando, eticamente falando, e nós não celebramos guerras, não celebramos assassinatos, não celebramos mortes. Posso condenar aquelas ações, não aceitá-las mas são as escolhas que são feitas essas organizações. Então, primeiro isto, né, que eu acho que a gente tem que também levar em consideração, que são 75 anos, né, de pessoas confinadas, imagina como se vivessem numa ratoeira, e evidentemente que essas pessoas que vivem nessas condições, elas vão acumulando rancores, raivas, ódios e tentativas de se libertarem, de se insurgirem contra seus opressores, em alguns momentos podem, né, isso vale para humanos, né, isso, assim como vale, imagina colocar animais presos em condições, né, bárbaras, e para ver como é que eles reagem também. Seres humanos reagem assim, não há como. Um aspecto que a gente tem que considerar, Gustavo, é que o Hamas, que é uma corrente religiosa, ela foi final dos anos 80, ela foi fortemente financiada e apoiada pelos Estados Unidos e por Israel, com um objetivo muito claro de dividir os grupos políticos, as influências políticas nos territórios palestinos. Então ela foi financiada lá atrás, né, o Hamas foi financiado, passou a ter uma força política relevante, foi eleito como governo na faixa de Gaza em 2007, nunca foi aceito esse governo de parte de Israel e dos Estados Unidos, e a partir daí se intensificou então um processo, né, de isolamento do Hamas, de redução da sua capacidade de administrar o território e, consequentemente, a radicalização do grupo, que passou a ter braços políticos e braços também armados de resistência armada a esta violência brutal que Israel perpetra contra o país. Tá aí, Jefferson Miola, aqui a gente encaminhando para o último momento aqui do nosso Giro das 11, temos aqui 5 minutos, 4 minutos. Miola, queria te perguntar para fechar sobre a articulação da diplomacia brasileira no Conselho de Segurança da ONU, que foi muito elogiada, enfim, até pela China. A China elogiou muito depois do veto ali terrível dos Estados Unidos. Manifestação também que a gente teve aí vários países, né, representantes virando de costas para a diplomata estadunidense, tudo mais, uma cena assim histórica, né? Como é que você acha que está a atuação do Brasil nesse quesito? Gustavo, assim, primeiro para desfazer de pronto, né? O Brasil não foi derrotado na votação de ontem, né? Quem foi derrotado na votação de ontem foi a possibilidade, né, de paz e de contenção da barbárie, né? E quem venceu ontem foi os Estados Unidos, o poder imperial que ele tem no mundo e a sua disposição de comandar o genocídio e de promover o conflito em escala planetária. É disso, né, que nós estamos falando. Olha, a posição brasileira, ela inclusive flexibilizou enormemente uma posição original, porque não consta da tradição brasileira considerar, por exemplo, o Hamas como um grupo terrorista. Então, o Brasil, em nome de uma tentativa de construir um consenso possível para imediatamente suspender as violências que estão em curso em Gaza, ele flexibilizou e adotou uma posição mais pragmática, né, em relação a essa caracterização,
né, para ver se atraía, né, os votos de todos os países, sobretudo não tivesse, né, o veto dos Estados Unidos. Então, eu acho que, sob esse ponto de vista, o que o país está fazendo, até posso, né, ter uma divergência em relação à caracterização do Hamas ou dos atos terroristas dos atos do Hamas como terroristas, né, porque, como eu comentei anteriormente, o Hamas é considerado, não é caracterizado pelo Conselho da ONU como uma força terrorista, não é uma organização terrorista, porque ele é considerado, até pelo próprio princípio do direito internacional, como uma força insurgente até beligerante, que é legítima dentro do direito internacional, né, para fazer parte dos processos de luta política contra estados ou governos opressores. Mas, apesar disso, o Brasil fez o movimento e observa, o Brasil teve a resolução aprovada, 12 países dos 15 do Conselho de Segurança da ONU, 5 permanentes mais os 10 que são rotativos, né, aprovaram a posição. Teve 2 abstenções, a abstenção dos Estados Unidos e a abstenção da Rússia. Mas a abstenção do Reino Unido, perdão, Reino Unido e Rússia, né? Reino Unido e Rússia. Bom, essas abstenções não significam desaprovação das propostas, da proposta de resolução do Brasil, né? Mas significa, em última instância, o não se opor a que a resolução seja aprovada. E, finalmente, teve uma única posição contrária, e que, pela regra da ONU, né, ela é imperativa, que foi os Estados Unidos com o veto. Qualquer um dos 5 países do Conselho de Segurança, integrantes, membros do partido... os membros permanentes do Conselho de Segurança poderiam vetar, e os Estados Unidos vetar. Então, eu acho que a posição do Brasil é uma posição que está sendo conduzida de maneira adequada, correta, num esforço humanitário central, e está sendo bem exitosa. O reconhecimento é que o Brasil passa a integrar uma conferência de Egito que está prevista para esse próximo final de semana, como um ator central, uma peça decisiva da construção de uma saída urgente para essa tragédia que nós estamos vivendo hoje naquela região do globo, que nos traz imagens que são inaceitáveis e deploráveis. Jefferson Miola aqui no Giro das 11, para a gente terminar, algumas mensagens aqui que chegaram. Paulo Tomás, será que eles estão querendo reviver a narrativa do 11 de setembro, mas dessa vez o mundo está mais perto de saber que os terroristas são eles? Obrigado, Paulo Tomás. Leila Matos, tendo um certo carinho por certos jornalistas canalhas reiterados da mídia corporativa, confesso que dá embrulhos no estômago sobre quem diz isso. Pode ficar embrulhada comigo, minha querida, não tem problema nenhum, não tem o menor problema. Você é livre para ficar embrulhada comigo. Eu, às vezes, espero dos nossos internautas aqui um mínimo de inteligência para entender a nossa ironia, né? Às vezes as pessoas não entendem a nossa ironia aqui, tá bom? O que houve? Ivo Zimmermann. O problema aqui. O que houve? Eu não entendi. Não, é porque eu falei que eu tenho um certo carinho por esses jornalistas folclóricos do tipo Eliane Cantanhede, né? Porque a gente se apega, a pessoa está lá todo dia e tudo mais, e a Leila aqui teve embrulhos no estômago. Pode ter embrulho à vontade. Ivo Zimmermann, um gato manso leva alguns segundos para se transformar numa fera em caso de ser fustigado no local sem saída. É isso que está acontecendo ali. A insurgência, a beligerância para se libertar do opressor é um direito internacional, né? Pois é. É previsto isso, é previsto. Gente, continuem com a nossa programação. Estamos encerrando o Giro das 11 aqui, mas a programação do nosso coletivo, da TV 247, da TVT, continua trazendo todas as informações mais recentes, mais importantes sobre o conflito em Gaza e também sobre as cenas brasileiras aqui. Obrigado, Jefferson Miola. Um excelente fim de semana. Já posso dedicar um excelente fim de semana para você. Ótimo. E a gente volta amanhã com mais o Giro das 11.